Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, ou o segundo vídeo de hoje, a gente vai ter um momentinho aqui da gente conversar. Vou pintar minha unha também. Enquanto eu vou pintando a unha, eu vou conversando aqui com vocês alguns assuntos dos últimos dias, né? A gente vai colocar o papo em dia nesse vídeo, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo meu. Gente, eu acabei de finalizar o outro vídeo, já postei pra vocês e fui tomar um banho, porque tá muito quente hoje, tá muito calor. E aí tomei um banho, coloquei uma roupa de alcinha assim, ó, porque tá muito calor. E aí eu sentei aqui pra gente fazer a unha, né, eu tava passando aqui, eu gosto de passar Nivea na unha, porque fica bem hidratado, tá? E eu vou pintar de uma cor clarinha, eu tô entre essa aqui, que é um nude, ou então esse daqui, cadê? Esse daqui que é uma rendinha. Só que eu não vou fazer decoração nem nada. Eu quero deixar bem simples mesmo. Só pra ficar bonitinho mesmo, né? E aí a gente vai desabafando aqui nesse vídeo, gente. Vamos conversando aqui. Eu vou falando pra vocês alguns assuntos dos últimos dias, assim. Porque muitas coisas aconteceram, né? Eu aumentei a dose do meu remédio, eu vou viajar, eu parei com os doces, eu mudei o conteúdo do canal. Então, assim, é muita coisa, né? E também queria falar como que tá sendo essa mudança aqui pra mim, porque não tá sendo nada fácil, né? Eu fico super preocupada com o engajamento do meu canal, com as visualizações, com as pessoas que dependem dos meus vídeos pra poder aprender a fazer os doces e tudo mais. Só que cada coisa no seu tempo, né? Eu tô pedindo muito a direção de Deus pra que Ele me oriente e que eu consiga fazer o que é o certo, né? Mesmo que eu queira muito ajudar as pessoas e continuar, né, tendo um retorno do YouTube, meu pagamento e tudo mais, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas pra poder coisas novas chegarem, né? Então, é isso, gente. Eu vou ir pintando a minha unha, a gente vai conversando nesse vídeo. Tava pintando o Bobbie Goods, né, que eu mostrei pra vocês no último vídeo, eu não acabei ainda. Então eu acho que vou pintar as unhas aqui, a gente vai finalizar junto e a gente vai conversando ao decorrer do vídeo, tá bom? Eu vou posicionar vocês aqui pra vocês verem eu passando a primeira camada de esmalte. Eu quero passar primeiro esse daqui, que ele é uma base rosa. Eu não usei ainda e ele já tá querendo secar, acredita? Porque faz tanto tempo que eu não pinto as unhas por conta de fazer os doces, então ele ficou parado aqui, eu comprei e não usei. Eu acho que desde o Natal que ele tá parado aqui, então eu vou passar uma camada dele. Posicionei aqui vocês pra baixo, mas já avisando, tá? Eu não vou tirar cutícula, não vou tirar nada, só vou passar um esmalte, porque eu vou ver se eu vou conseguir agendar pra me fazer a unha com a moça que faz antes de viajar. Aí eu vou ver se vai dar certo de marcar, tá? Eu coloquei esse pano aqui na frente da minha roupa, porque tá um pouco transparente esse top. Mas como eu tô dentro do quarto aqui, não tem problema, eu não uso esse top pra fora, não. Aí, ai, eu não sei nem porque eu tô tirando borrado aqui. Eu sou péssima fazendo a unha, viu, gente? Não repare. Mas é um tempinho aqui que eu tô tirando de autocuidado pra mim. E eu queria até falar sobre isso nesse vídeo. Que o motivo maior de eu ter parado com os doces não é porque eu tava sem retorno de visualização, nem nada. É justamente porque, gente, eu fico na cozinha o tempo todo, e quando eu não tô na cozinha, ou eu tô, tipo, tá todo mundo assistindo um filme e eu tô editando um vídeo, ou então, sabe? Ou então, tipo, a gente vai pra algum lugar, e aí quando eu tenho um tempinho eu tô editando vídeo. É óbvio que isso vai acontecer independente do conteúdo que eu postar. Mas a questão é, eu gravo dentro da cozinha. Então, tipo assim, causa um pouco de estresse, porque você tá ali ensinando uma receita, a pessoa tá prestando muita atenção no que você tá falando. E aí, quando eu tô fazendo o vídeo no final de semana, que tá todo mundo em casa, é complicado, porque sai barulho. Então, tipo, não é aquela coisa que você grava e não tem problema. Por exemplo, como uma rotina de casa. É óbvio, você vai estar gravando seu almoço, vai ter gente atrás falando. Você vai gravar uma faxina, vai ter gente dentro de casa. Agora, com uma receita, como que você grava uma receita com um monte de gente conversando? É complicado, entendeu? E isso tira um pouco da minha paz. E aí, por isso, eu quero parar um pouco com o conteúdo, né? Porque eu não tenho como criticar que as pessoas estão atrapalhando meu vídeo, meu marido, as crianças estão atrapalhando o vídeo, porque é a casa deles, entendeu? Só que é uma coisa que eu sou muito perfeccionista. Então, quando um vídeo, por exemplo, eu tava gravando um vídeo de ovo de Páscoa, só que começou a fazer barulho, o Doni tava carpinho no quintal, a Lorena e o João Lucas estavam na sala assistindo desenho, eu tava fazendo feijão e tava querendo gravar vídeo da Páscoa. E era o único momento que eu tinha, porque cada um tava fazendo alguma coisa. Depois a gente ia se desligar, né? Tipo, de tudo que a gente tava fazendo e ia ficar junto todo mundo, ou ir pro horto, ou fazer alguma coisa, sabe?
E aí era a única oportunidade que eu tinha de gravar vídeo, ou na madrugada. Mas a médica já me receitou pra não gravar mais de madrugada por conta dos remédios que eu tô tomando. Então não é mais uma possibilidade de eu gravar na madrugada. Apesar de que quando tiver uma encomenda, alguma coisa assim, sim, eu vou gravar na madrugada, mas tipo, não posso gravar todas as minhas rotinas na madrugada, porque vai afetar o meu tratamento. Tô esperando secar aqui e a gente continua conversando. Mas como eu tava falando, né? Eu não posso ficar fazendo vídeos de madrugada, porque o remédio que eu tomo, ele age na madrugada. Então vai me atrapalhar muito, porque eu vou querer gravar, eu vou estar sentindo sono por causa do remédio que eu tô tomando, que acalma a minha ansiedade. E aí o efeito vai fazer contrário, porque eu vou querer gravar à noite, vou querer dormir de dia, e aí os horários não batem, né? Do dia tem muita coisa pra fazer, tem as crianças pra cuidar e tudo mais. Então não é mais uma possibilidade eu gravar na madrugada. Outra coisa também é a questão dos vídeos, né, que eu tô falando pra vocês, do barulho e tudo mais. Quando eu vou pra algum lugar, eu tenho que estar muito atenta no que eu falei pra vocês. A maioria dos vídeos eu sempre falo alguma coisa errada ou uma pesagem errada. Então eu tenho que estar muito atenta no que eu tô falando pra não perder nenhuma parte. Por exemplo, que nem esses dias eu gravei um vídeo falando pra vocês que era 120 ml de óleo pra fazer o donuts. E não era, gente, era 60 ml. Só que eu coloquei 60 ml, mas na hora de falar eu falei errado. Então se eu não tivesse falado pra vocês, tipo, colocado uma correção na tela, às vezes até a pessoa nem se liga com a correção da tela também, e aí a pessoa faz errado, dá errada a receita, prejudica vocês. Então toda vez que eu vou editar o vídeo, que sou eu mesma que edito, eu tenho que escutar cada palavra que eu falo, porque é uma receita, tem que estar tudo certinho. E, por exemplo, se eu estiver dentro do carro editando um vídeo de receita, já não posso escutar música com a família, entendeu? Eu não posso fazer as coisas. E um vídeo de rotina já é mais natural, sabe? É uma coisa que eu tô vivendo. Então, por exemplo, se eu tô indo lá no centro da cidade, eu tô dentro do carro, eu posso gravar dentro do carro. Se eu estiver lá no supermercado, eu posso gravar no supermercado, que não vai ter problema, né? A gente só tem que ser atento com as diretrizes do YouTube, né? Que não pode aparecer sem roupa, não pode falar palavrão, não pode mostrar muito criança, música com direitos autorais, por exemplo, no supermercado. Então, isso que a gente tem que ter atento, né? Mas, de resto, por exemplo, que nem ontem. Ontem não, hoje, eu postei um vídeo de rotina na parte da manhã. Então, tipo, eu tava conversando com a minha sogra, mostrei pra vocês. A gente foi inventar uma receita. Mostrei o meu almoço, o barulho da panela de pressão, não tinha problema nenhum, porque era o que eu tava fazendo. Então, é um nicho que se encaixa mais com a minha rotina, sabe? Apesar de que eu gosto muito de gravar vídeo de receita, porque eu tava fazendo uma renda extra. Então, eu tava incentivando outras pessoas. Mas, realmente, eu vou dar uma pausa. Eu vou mostrar pra vocês aqui no canal. Mas, tipo assim, eu tenho 2 encomendas já pra maio, então eu vou gravar pra vocês em maio. Eu tenho agora Páscoa, eu vou gravar pra vocês a Páscoa, porque eu mesma vou fazer os ovos de Páscoa das crianças. Então, essas coisas eu vou mostrar pra vocês sim, mas não vai ser aquela coisa tipo assim, nossa, todos os dias da semana ela vem mostrar alguma coisa sobre os mini donuts, ou sobre os bolos de pote, ou sobre precificação, valor de venda, não sei o que. É claro que quando as coisas apertar e eu fizer um bolo aqui, eu vou gravar pra vocês, mas não vai ser essa frequência, entendeu? Por exemplo, essa semana eu quero dar uma pausa nos doces, eu não quero fazer realmente, eu estou cansada, sobrecarregada, muita coisa pra fazer, tô me deixando de lado, quero me cuidar mais. Então, eu vou dar uma pausa, realmente, não vou fazer nem pra me vender. E vou dar essa pausa, só que o canal não pode ficar parado. Então eu vou, sim, mostrar mais do meu dia a dia pra vocês, mais da minha rotina, do meu lado mãe, do meu lado esposa. A gente comprou vários joguinhos, assim, bem bobeirinha mesmo, sabe? Aqueles palitinho, a gente comprou um bingo, a gente comprou uns joguinhos bem, sabe, bem bobinho mesmo, assim, pra gente brincar em família. E aí eu quero trazer esse lado pra vocês também. A gente tem um projetor bem grandão, que tá aqui desse lado da parede, que ele reflete nessa parede aqui. E fica bem grandão, e a gente vai fazer a noite no cinema, fazer uma cabaninha aqui, assim. Enfim, várias coisas eu quero mostrar pra vocês. E fechada nesse conteúdo de receita e empreendimento, eu não consigo mostrar nada disso pra vocês. E eu sei que muita gente torce por mim, e é por isso que eu vou trazer esse meu lado da maternidade, dona de casa, porque eu sei que muita gente gosta de mim e quer saber mais sobre a minha vida também, né? Então, é por isso, gente. Eu vou continuar fazendo isso, não fico aqui falando meia hora. Mas é por isso que eu vou dar essa pausa, não tem outro porquê, sabe? É mais sobre os meus sentimentos, as minhas vontades mesmo. Não é porque não tá dando certo, não é porque eu não gosto, é porque realmente eu preciso pensar em mim e também na minha família, né? O bem-estar deles. Não adianta eu querer gravar um vídeo com total silêncio dentro de casa, tendo 2 crianças e marido e todo mundo vivendo aqui normal. E depois, na hora de editar o vídeo, eu querer silêncio de todo mundo também e ficar maluca pedindo silêncio, gritando, porque é o que acontece, né? A gente não mostra essas certas coisas, né? Mas é o que acontece. Alguém faz algum barulho, alguma coisa, estraga o vídeo, aí eu já não quero mais gravar vídeo, fico nervosa, fico empurrada o dia inteiro. Eu sei que a gente tem que ser estável, né? Mas eu tô num processo de tratamento contra ansiedade e depressão. Então, tudo é instável pra mim. Tudo sabe? Tudo é imprevisível. Então, eu tô nessa fase de adaptação. Então, esse tempo vai ser bom até pra mim conseguir tomar meus remédios, dormir no horário certo, editar os vídeos na hora certa e conseguir gravar minha rotina que eu vou viver todos os dias.
Gente, eu fiz um teste aqui, não sei se vai dar pra vocês verem. Ficou bonita essa cor, né? Mas é uma mistura de dois esmaltes, que é esse daqui que é o perolado e esse daqui que é o rendinha. É o que usa pra fazer francesinha, né? Mas eu não quero fazer a francesinha porque eu sei que se eu for fazer, vai dar errado e eu vou me estressar e eu não tô querendo me estressar. Então, eu vou passar primeiro o perolado em todos enquanto seca, depois eu passo o renda. E aí vai ficar bonito. Eu gostei. Eu quero uma coisa assim mais clarinha, sabe? Olha, gente, ficou feio, porque eu não tirei o borrado. Mas eu vou esperar um pouquinho secar. Eu não sei se eu passo duas camadas, eu acho que uma só já dá, né? E aí depois de rendinho eu passo duas, ou então passo uma e depois passo a base. A base, que é transparente. Na verdade, eu posso até passar esse daqui, né? Que foi o que eu passei primeiro. Ah, eu não entendo nada de unha, não. Mas melhor do que nada. Já passei também a renda por cima. Eu não sei se eu vou passar de novo. Ainda falta tirar o borrado, né? Eu passei uma camada do pérola e uma camada de renda. Quem entende de unha, deixa aqui nos comentários se é a ordem certa de passar. Pra ficar naquele tom só pra fazer o risquinho depois da francesinha. Eu comprei esses esmaltes, mas eu nem sei fazer francesinha, gente. Olha só. Ah, tô gostando. Porque se deixar, eu pinto só a unha de preto. Mas depois fica muito feio, né? Ó, vou esperar secar mais um pouquinho. E aí eu vou ver se eu vou passar só a base ou se eu passo mais uma camada pra ficar mais branquinho. Passei a segunda vez aqui esse esmalte aqui, como que é o nome? Rendinha. Passei a segunda vez, depois eu vou passar a base, agora tenho que esperar secar bem, né? E queria aproveitar que eu vou estar esperando pra gente fofocar mais, né? E eu queria falar justamente sobre essa fase que eu tô de pensar mais em mim, de querer me cuidar mais. Eu sei que nos últimos anos, né, depois que eu virei mãe, eu me deixei um pouco de lado, né? Consequentemente, porque a maternidade chegou e a gente vai dando prioridade pro nosso filho, pro nosso casamento, e vai deixando a gente de lado. Mas isso não é o certo pra se acontecer. A gente tem que se lembrar sempre de cuidar da gente também, porque o dia que a gente fica doente, a gente não consegue carregar uma casa nas costas, né? E aí a gente se arrepende de não ter se cuidado mais, de não ter ido ao médico, de não ter cuidado da saúde. Enfim, eu sempre negligencio, eu acho que é assim que fala, essa minha ansiedade. Eu sei que é repetitivo ficar falando sempre disso, mas é a causa maior de tudo isso ter acontecido. Não tive um relacionamento, meu primeiro relacionamento não foi tão legal. Tive a minha filha, foi muito difícil toda a fase que eu passei. Teve a pandemia que foi junto, né? O meu parto foi no auge da pandemia. Depois tive a minha separação do pai da minha filha. Depois voltei pra casa do meu pai. Depois me casei. Depois voltei pra casa da minha mãe. Minha mãe faleceu. Depois tive que recomeçar toda a minha vida de novo. Enfim, foram vários altos e baixos na minha vida que contribuiu pra que essa ansiedade e essa depressão fosse tão forte na minha vida, sabe? E mesmo eu tomando medicamento, sempre parece que eu preciso de mais, de mais, de mais. E eu sempre falo isso com meu marido, a gente sempre senta pra conversar e eu falo pra ele, parece que eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, mas é um cansaço mais mental do que físico, sabe? Às vezes eu posso tirar um dia todo descansando, mas a minha mente, ela não para de trabalhar, ela não para de pensar em zilhões de coisas, 1000 possibilidades, né? E a gente tem o costume de falar assim, aquela coisa da intuição, né? Tipo assim, eu sou muito assim, por exemplo, tal coisa vai dar errado. Ou tal coisa vai acontecer assim, assim, assim. E aí, tipo, tem 1000 possibilidades daquilo acontecer. Só que eu já pensei em todas essas possibilidades. E aí, quando a coisa realmente acontece, eu já fico assim, tipo, eu já sabia. Eu já sabia que isso ia acontecer. Mas, na verdade, eu não sabia. O que acontece é que, por exemplo, eu tenho uma entrevista pra amanhã. Então eu fico convicta de que eu vou passar nessa entrevista. E também fico convicta de que eu posso não passar. Ou então eu já fico convicta de que eu posso perder a hora, ou de que eu posso perder o ônibus, ou de que eu posso acontecer qualquer coisa de errado que não vai deixar eu chegar nessa entrevista. Então, tipo, eu faço 1000 possibilidades na minha cabeça. E quando chega no outro dia pra mim fazer a tal da entrevista, alguma dessas possibilidades vão acontecer. E aí o sentimento que eu tenho é de que eu fracassei, porque eu já sabia e não fiz nada pra fazer diferente. E aí eu me culpo, e aí vira uma bola de neve, né? Então, todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida, meio que inconscientemente, eu imaginava que elas iam acontecer. Não que eu sabia, nossa, aconteceu alguma coisa, não sei o quê. Não, é porque a minha cabeça, a cabeça do ansioso, ele gera milhões de possibilidades de uma coisa acontecer. Então, uma dessas possibilidades vai acontecer. E aí, quando acontece, a gente... sabe? A gente é baqueado. E ainda mais quando você pensa nas 1000 possibilidades, fica se torturando. Não, eu posso ir na entrevista, pode acontecer isso. Mas e se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? Sabe? A gente já fica se torturando bem antes do que acontecer. E depois, quando acontece, e acontece uma dessas possibilidades que você pensou, e aí você
sabe? Você vira o caco. Aí vem a crise de ansiedade, vem o desespero, vem o chororô, né? Que eu tô me tratando, que eu tô tentando me cuidar. E que às vezes eu encho o meu dia de coisas, de vídeo, de coisas que me impossibilita de olhar mais pra mim, de ver como que eu tô reagindo às coisas que estão acontecendo, né? Eu tô tomando medicamento, mas eu também preciso fazer o certo pra esse medicamento funcionar, né? Eu fui recomendada a não dormir tarde, a não ficar com o celular na cama, a acordar e não pegar diretamente o celular. É claro que tem coisas que a gente não segue à risca, né? Mas é o certo a se fazer, a gente tá procurando uma ajuda. Eu sei também que minha saúde não é das melhores, eu tenho pressão alta, eu tenho várias coisas, e eu sei que eu preciso cuidar. Só que não tem como você, vou no médico fazer um check-up, tá, faz um monte de exame, descobre que tem um monte de coisa, quer tratar tudo ao mesmo tempo, não dá, né? Eu tô numa fase de que pra mim ali no postinho é complicado, sair de casa é complicado, então eu preciso cuidar dessa parte pra mim conseguir ir atrás de ajuda médica, pra fazer um tratamento, pra fazer um check-up, pra fazer um exame de sangue, ou ver o que eu tenho, o que eu posso, né, ter desencadeado com a obesidade e tudo mais. Então, tipo assim, eu preciso tratar dessa parte. Só que pra mim tratar dessa parte envolve a minha autoestima, né? Eu sempre fico, sabe, desnorteada, fico irritada de sair de casa, porque eu sempre me acho feia, sempre me acho desarrumada, sempre me acho desleixada. Aí você olha pra unha, a unha tá mal feita, você olha pra sobrancelha, a sobrancelha tá mal feita, você olha o cabelo tá feio. E aí isso vai, sabe, consumindo você. Quando você vai ver, você não quer sair na rua. E eu tô nessa fase, eu só saio de casa pra levar e buscar minha filha na escola. E a maioria das vezes não é eu que levo, às vezes é minha sogra que leva, porque se depender de mim, minha filha vai um dia na semana e falta o resto. Porque eu não quero sair de casa. Então a minha sogra me dá essa força, minha sogra vem aqui, fica aqui comigo, até mais ou menos a hora do almoço, né, conversar, a gente resolver problema, de conta e tudo mais, sempre ajudo ela. Então, é essas coisas. Então eu tô tentando cuidar dessa parte. Essa semana eu determinei pra mim. Essa semana, cada dia eu vou fazer uma coisa que eu gosto, né? Comprei o livrinho de colorir, porque é uma coisa que tá me ajudando também a ter mais paciência, de esperar pelo resultado do desenho todo pintado, que é uma coisa também que eu tenho dificuldade, eu quero as coisas pra ontem, e não é assim que funciona. Tô também me propondo a fazer cada dia uma coisinha. Hoje eu quero fazer minha unha, amanhã eu quero hidratar meu cabelo, depois eu quero fazer uma maquiagem, pegar minhas maquiagens que tá tudo guardada lá no fundo da gaveta e fazer uma maquiagem mesmo que eu não vou sair, pra mim poder me sentir melhor, sabe? E é importante a gente falar sobre isso. Eu sei que às vezes pode ser meio chato ficar escutando falar, mas é pra vocês refletirem também. Eu sei que muitas mulheres assistem o meu canal e muitas mulheres só tá pensando que nem eu tava pensando, e ainda tô pensando, que eu só tenho que ganhar dinheiro, sobreviver e fazer de tudo pra ter uma renda extra, pra conta fechar no final do mês, e não sei o que, e máquina, trabalho. E não é desse jeito, gente. Eu tô aprendendo na dor que não é desse jeito. Sabe, eu tô entendendo. Eu tenho meu canal, eu já sou monetizada, então eu preciso sim do dinheiro, eu preciso da renda extra, eu preciso. Mas eu não preciso estar me matando, é só me dedicar aqui, postar o que eu gosto, mostrar. Então, eu sei que vai ser difícil, as visualizações vão cair, o engajamento vai cair, mas eu vou recuperar, sabe? A gente tem que ver uma luz no fim do túnel. E pro ansioso, às vezes não tem luz no final do túnel. Às vezes, pro ansioso, o túnel tá um breu, sabe? Não tem saída, não tem solução. Mas eu tô tentando ver o lado positivo. E tentando, mesmo que às vezes dá aquele medo lá no fundo de que, nossa, esse mês talvez eu não vou receber, porque o meu engajamento caiu, eu não bati os dólares, que foi o que aconteceu, gente, eu vou ser sincera, né? Não tô aqui pra mentir. Então, tipo, há um mês atrás acontecesse isso, eu tava me descabelando aqui por conta do pagamento do YouTube. E aí eu ia me matar de vender doce pra repor o que eu perdi. Não perdi, né? Mas vai acumular pro outro mês. E a gente não espera isso, a gente quer dar conta da meta o tempo todo. E eu tô tentando, sabe? Hoje é dia 1º, hoje fechou o mês no YouTube, eu sei que talvez eu não tenha batido a meta, mas só Deus sabe, Deus pode mudar o cenário de qualquer situação, mas eu tô tentando ficar tranquilex, sabe? Eu tenho até que treinar e falar mais devagar, porque eu vou assistir os vídeos, eu tô desesperada falando, né? Mas é isso, eu quero viver a vida com mais suavidade, mais tranquila, ver o meu lado mais feminino, pintar minha unha. Eu tenho um monte de tranqueiraiada aqui, gente. Tenho progressiva, maquiagem, negócio de fazer penteado, negócio de fazer... Tem um monte de coisa, um monte de tranqueiraiada aqui. Uma hora eu vou mostrar pra vocês. E eu não faço nada, fica aqui, ó. Esses dias mesmo a gente trocou o quarto de lugar, eu joguei um monte de coisa que tava vencida fora, porque eu não uso, né? E eu vou passar a usar, eu vou dar valor no que eu tenho, né? No que eu tenho, vou conquistar mais e vou com calma, vou voltar a me sentir bem comigo mesma pra poder tratar minha saúde. Eu e a minha sogra estamos até combinando de a gente fazer caminhada. A gente comprou um tênis, mas o tênis tá machucando meu pé. Então eu tô tentando usar ele assim de vez em quando pra dar uma laceada, né? Porque ele é meu número, ficou bom, só que os dedinhos ficou meio apertadinho. Mas vai dar certo, a gente vai fazer caminhada, a gente vai procurar cuidar da saúde, melhorar a alimentação. Se bem que eu já melhorei um pouco, viu? Porque
Eu tô comendo bastante salada. Toda semana a gente tá indo no Hortifruti comprar salada pra comer, fruta. Então tá melhorando bastante nessa questão também. E os resultados vão começar a vir, né? Tanto no físico quanto no emocional. E eu tô aguardando pra que tudo flua bem e viver na tranquilidade, sabe? Eu não aguento mais viver nessa correria, nessa inconstância o tempo todo. Meu corpo pede paz, sabe? E eu tô procurando essa paz. Já passei, né, o último, que é... Eu esqueço o nome das coisas, gente. Base. Já passei. E agora é a hora de tirar o borrado. Não secou completamente, mas eu vou arriscar, porque daqui a pouco eu já tenho que buscar a Lorena na escola. Eu não vou sair com os dedos tudo assim sujo, né? Aí eu vou pegar aqui assim, ó. E vou tirar devagarzinho. Ai, gente, eu já desisti. Não vou tirar mais o borrado. Vou esperar secar, porque eu fui tirar daqui, ó. Já saiu quase a metade do esmalte, porque ainda tá molhado. Mas eu vou deixar assim e depois que eu voltar da escola, que eu acho que já vai estar bem seco, aí eu tiro. Vou finalizar esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado e que tenha servido, né, pra vocês refletirem aí também, pra vocês que passam também por essa situação que eu tô passando. Se vocês estão muito sobrecarregadas, com muito trabalho, com muita coisa, eu sei que é difícil abrir mão quando a gente trabalha pra outra pessoa, né, mas quando a gente empreende pra gente mesmo, se a gente conseguir tirar um tempinho, não deixar de fazer completamente, mas dá um tempinho pra gente cuidar da nossa cabeça, né? Porque hoje em dia já tá tão difícil as coisas. Imagina se os nossos filhos ficam sem a gente. Vai ser mais complicado ainda, né? Eu não desejo isso pra minha filha, porque eu perdi minha mãe também cedo. Meu irmão só tem 9 anos, então eu vejo a trabalheira que é criar uma criança sem a mãe, né? Então, se a gente quer mãe, a gente tem que se cuidar em primeiro lugar pra gente poder suprir as necessidades dos nossos filhos. Eu tô pensando muito sobre isso, tô lendo bastante sobre isso. E se vocês querem mais entrar nesse assunto, vocês falam nos comentários, né? Fala aqui o que vocês acham sobre esse meu pensamento, sobre essa minha decisão. Porque é muito importante saber o que vocês pensam também, até porque o meu conteúdo é pra ajudar vocês. E tá mudando assim de conteúdo, eu sei que vai afetar algumas pessoas que contam comigo, mas infelizmente é o que podemos fazer, né? É o que eu posso fazer no momento. Mas é isso, sem muita enrolação, vou deixando vocês por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!